Fala, gente boa! Bom, primeiramente, né, eu iniciarei esta nossa segunda conversa do mês de julho fazendo uma continência, né? De novo. Bom, antes que vocês pensem que eu pirei de vez, né, que a minha respectiva sanidade mental ela acabou indo definitivamente para o ralo, para o saco, né? Aqui vai a devida e necessária explicação. Bom, antes disso, eu contaria aqui irá um pouco de história, né? Senta que lá vem história, como diria um antigo, como se dizia em um antigo quadro aí de um antigo e hoje desaparecido programa infantil, né? Mas agora falando sério, tá? Bom, em 13, com certeza vocês estão mais carecas, né, do que este pobre esquecido youtuber de saber, né, que em 1808, 1807, na verdade, novembro de 1807, a família real portuguesa e todas aquelas séries de puxa-sacos, de nobres, enfim, os puxa-sacos e os puxa-sacos dos puxa-sacos, enfim, cerca de 15 mil pessoas, né, alguns até divergem desse número, enfim, a corte real portuguesa, ela acabou fugindo de Portugal, porque Portugal estava sendo invadido, né, pelo exército francês, né, e isso já em janeiro de 1808, 2 meses depois, a corte, né, a família real portuguesa, ela acabou chegando ao Brasil. A princípio, eles acabaram chegando, desembarcando em Salvador, e de Salvador eles foram até o Rio, eles acabaram se estabelecendo no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Bom, isso em qualquer livro de história vocês encontram isso, né? Isso não é novidade para ninguém. Pois bem, pouco mais de um ano depois disso, da chegada da família real portuguesa ao Brasil, o glorioso rei, que ainda não era rei, né? O então príncipe de Portugal, o Dom João, que se tornaria em breve Dom João VI, rei Dom João VI, pai do glorioso Dom Pedro I, ele baixou um decreto, né? Isso em 13 de maio de 1809. Então, o nosso glorioso amigo Dom João, então príncipe de Portugal, ele baixou um decreto que determinava a criação do corpo militar da Guarda Real de Polícia da cidade do Rio de Janeiro. Bom, afinal de contas, o que era essa coisa aí com esse nome quase que interminável? O Corpo Real do Rio de Janeiro, não sei o que mais o que. Bom, essa unidade militar, em 1811, né, como se diz, esse corpo militar, né, essa corporação, esse nome até já estava me esquecendo, esse nome. Essa corporação, ela acabou ganhando uma nova unidade em 1811. Então, em 1811 foi criado o Corpo da Guarda Militar de Minas Gerais. E aos poucos, esse corpo militar, essa Guarda Real, como queiram, ela acabou se espalhando por outras regiões do Brasil. Mas, afinal de contas, o que era isso? O que era tal do corpo militar, da guarda de polícia, esse nome tão longo, tão pomposo? Mas o que era isso? Bom, isso nada mais era do que a atual polícia militar, né? Em 1835 foi criado a guarda militar, a guarda de polícia, como queiram, de Santa Catarina, né? Então, a Polícia Militar de Santa Catarina, ela foi criada repetindo, isso em 1835, 26 anos depois da criação dessa corporação, né, que o nosso amigo Dom João VI, né, então príncipe Dom João, ele havia criado lá no Rio de Janeiro. Então, essa corporação, repetindo, né, essa corporação que o Dom João criou lá por esse decreto de 13 de maio de 1809, nada mais é do que a atual polícia militar, né? E por que eu estou contando de maneira bem breve, né, bem por cima, né, bem superficial, a história do que hoje é a polícia militar? Aliás, uma outra informação curiosa, né? Muita gente deve pensar que a polícia militar ela só existe no Brasil. Na verdade, essa corporação, a polícia militar, ela existe em diversos países. Na Austrália, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos existe polícia militar.
Na Coreia do Sul existe polícia militar, em Cabo Verde, que é um arquipélago africano, né, que até 75 foi uma colônia de Portugal, existe uma polícia militar, enfim, não é uma corporação exclusiva do Brasil, é uma corporação que existe em diversos países. O curioso é que em São Paulo e no Paraná, as polícias militares desses dois estados, elas também auxiliam, elas também têm uma função de ser uma guarda civil, né? Eles, no caso, quando ocorre alguma catástrofe, alguma enchente, algum ciclone, enfim, algum desastre natural, a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Militar do Paraná, elas acabam tendo essa função de ser uma instituição de defesa civil, que atua quando ocorre uma catástrofe natural, né? Mas voltando, por que eu estou contando de maneira bem superficial a história do que hoje é a Polícia Militar? E por que eu prestei aquela continência bem ridícula ainda há pouco, no início do vídeo? Bom, isso é minha modesta e furreca e desajeitada homenagem a um dos mais novos inscritos aqui da TV Alameda Cultural. Então, Efetivo Novak, seja bem-vindo aqui à família, né? E vocês estão perguntando, né? Mas afinal de contas, quem é o tal do Efetivo Novak, né? Bom, o Efetivo Novak, né? Ele é o Jerônimo Novak, que foi colega deste que vos fala, né? Ele também é formado em História, obviamente, né? E, obviamente, ele é policial militar. Embora ele não tenha nascido em São Francisco, ele foi criado em São Francisco, e por isso mesmo ele se considera um francisquense, né? Ele é um francisquense de coração. E ele é um torcedor, ele é um sofredor, um torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Então esse é um breve perfil do nosso glorioso amigo Jerônimo Novak, ou melhor, Efetivo Novak, né? O mais novo membro aqui, mais novo inscrito aqui do canal. Além dele, teve mais, na última semana, teve mais um outro inscrito, só que infelizmente o YouTube não me informou quem é esse outro inscrito, né? Então, Efetivo Novak e inscrito desconhecido, sejam bem-vindos. Bom, se você quer também ser homenageado, basta se inscrever, não custa rigorosamente nada. Bom, agora falando sério, né? Falando o que interessa, o que é o grande foco do canal, que é a história de Joinville, né? Bom, mudando agora a chave, né? Mudando radicalmente de assunto, com certeza, né? Eu acredito que todos vocês tenham sabido, né, que no último dia 4 de julho, na última terça-feira, né, dia 4 de julho, houve uma votação na Câmara de Vereadores e por 8 votos a 7, o nosso atual e glorioso prefeito, Adriano Borsheim Silva, né, o Adrianinho, como queiram, enfim, o nosso atual e querido prefeito, por 8 votos contra 7, ele acabou sendo mantido no cargo. Então, por um triz, né, ele não acabou sendo afastado temporariamente do cargo. Caso eu não esteja enganado, o que quase determinou o afastamento do prefeito foi uma irregularidade em uma licitação. Caso eu não esteja enganado, era algo relacionado à instalação de radares, né? Alguém, por favor, me corrija. Enfim, o fato é que ele, por um triz, o nosso atual e glorioso prefeito, ele não foi afastado. Bom, aliás, uma coisa que poucos sabem, que em 2015, por apenas 2 votos, o nosso querido e amado Udo Deller também não foi nem sequer afastado, ele não foi empichado, né? Ele não sofreu um impeachment. Mas, afinal de contas, vocês devem estar se perguntando, alguma vez ao longo da história desses mais de 170 anos de história de Joinville, algum prefeito ele chegou a ser afastado? Bom, isso chegou a ocorrer, né? É um fato bem curioso, né? Mas já vou adiantando, não tem nada a ver com história de corrupção, com licitações irregulares, com mamatas, com mutretagens, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, foi, por incrível que pareça, esse prefeito que foi afastado, ele foi afastado por um motivo bem nobre. Pode parecer algo contraditório, né? Mas foi o que ocorreu, isso há mais de 140 anos atrás. Bom, mas chega de conversinha fiada e vamos ao que interessa. Bom, na verdade, essa história,
irei contar para vocês hoje, né, nesta semana, ela começa lá em 1855. Bom, em 20... Aliás, eu já estava descumprindo o mandamento da TV Alameda Cultural, que é mostrar fotos antigas aos espectadores do canal. Bom, a primeira foto da semana, tá? Não sei se vocês a enxergarão, tá? É essa foto aqui de baixo, tá? Não sei se vocês já estão enxergando. Essa foto aqui de baixo, talvez alguns de vocês tenham reconhecido, é ali o início da rua, do que hoje é a rua Visconde de Toné, tá? Hoje, caso eu não esteja enganado, nesse casarão antigo, né? Esse casarão que vocês estão vendo na foto, hoje funciona uma loja de móveis, caso eu não esteja enganado. Alguém, por favor, me corrija, tá? Possivelmente essa foto que eu estou tentando mostrar, tá? Ela foi batida em 1910, ali por volta de 1910, tá? Ali o princípio, o início, trecho inicial da rua, repetindo, da rua Visconde de Toné, tá? Nos anos 70, esse local ele foi um ponto bem afamado, né? Um bar, né? Caso eu não esteja enganado, ali foi o Bar Pinguim. Por favor, me corrija. Então, foi um point, né? bem movimentado da juventude joinvilense dos anos 70 e parte dos anos 80, né? Bom, tem uma outra foto aqui bem interessante, né? Que eu também quero mostrar, né? Obviamente, que é um trecho, tá? O trecho inicial do que hoje é a Rua 15 de Novembro. Na época que essa foto foi batida, ela ainda não tinha o nome de Rua 15 de Novembro. Ela ainda tinha o nome antigo de Mittelweg, tá? Mittelweg significa caminho do meio, tá? Essa foto ela foi batida próximo do cruzamento com o que hoje é a Rua João Colim, tá? Infelizmente não se sabe a data em que essa foto foi batida, né? Não aparece, infelizmente não aparece a data dela, tá? Bom, mas por que eu... Bom, vamos ao princípio, né? Como eu estava contando, né? Como eu estava dizendo, em 22 de junho de 1855, partiu de Hamburgo um navio veleiro chamado Comet, né? Comet com C e T mudo no final. Bom, esse navio veleiro, ele só chegou em São Francisco em 2 de agosto, então ele demorou mais de 2 meses para chegar, para concluir a sua viagem. Bom, a princípio eram 137 imigrantes, tá? Desses 130, praticamente todos esses imigrantes, eles eram oriundos de países que futuramente se uniriam para formar a Alemanha. Então, eles eram imigrantes de Mecklenburg, de Altenburg, de Hanover, da Prússia, da Saxônia, enfim, daqueles 25 países que em 1871 se fundiriam, dando origem à atual Alemanha, né? Bom, a princípio seriam 137 pessoas, só que dessas 137 pessoas, 4 acabaram falecendo durante esses mais de 2 meses de viagem, infelizmente. E durante esses mais de 2 meses de viagem, houve um nascimento, que foi de uma menina chamada Cometa, até farei uso aqui da minha colinha, a Cometa, só um instante, a Cometa Weiss, né? Essa menina, Cometa Weiss, ela acabou nascendo durante esses mais de 2 meses de viagem. Ela nasceu e, infelizmente, acabou falecendo, né? Ela não foi uma natimorta, né? Como se diz, né? Como esse vídeo já está interminável, né? E, obviamente, eu tenho muito mais coisas a dizer a vocês, então aguardem o próximo vídeo, tá? Então, até lá e um abração, beleza?